Titanoboa. Há 58 milhões de anos, nas selvas pantanosas da Colômbia, vivia uma cobra cujo tamanho deixará você de boca aberta. A Titanoboa podia atingir até 15 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Com todo esse tamanho, essas cobras podiam dar-se ao luxo de alimentar-se de qualquer animal que vivesse nas proximidades. Nas selvas pantanosas, a vida da Titanoboa era surpreendentemente longa, devido às constantes chuvas incessantes, à vegetação abundante e a presença de tantos animais que essa cobra quase não precisava fazer nenhum esforço para se alimentar, ainda mais porque ela era capaz de comer até mesmo alguns crocodilos e tartarugas gigantes pré-históricas. As titanoboas ficavam tanto dentro das águas dos rios profundos como rastejavam entre as palmeiras e as selvas montanhosas. Felizmente, essas cobras não eram venenosas, caso contrário, poderíamos suspeitar do seu parentesco com os basílicos. Arthropleura. Você sabe quais animais desempenhavam as funções das borboletas modernas nos tempos antigos? Segundo os cientistas, eram os animais chamados arthropleuras. Sinceramente, estamos muito felizes de que essas criaturas nojentas não podiam voar. Elas simplesmente se arrastavam pelas plantas, sacudiam os seus esporos e ajudavam assim na sua reprodução. Durante algum tempo, as arthropleuras foram consideradas predadores pelos cientistas. Essa dedução é completamente compreensível. Imagine uma centopeia gigante, cujo comprimento é quase o dobro da altura de um humano e cujos maxilares poderosos são capazes de comer uma barra de metal. Obviamente, ninguém pensaria que uma criatura dessas ficava só pastando pacificamente no gramado. No entanto, os cientistas acabaram encontrando pólen no estômago desse monstro antigo e perceberam que as arthropleuras eram herbívoras. E as mandíbulas? Bem, as mandíbulas eram usadas para mascar a vegetação e também assustar não só os predadores daquela época, mas também muitos cientistas modernos. Alucigenia. Ao contrário das criaturas anteriores, esta daqui não se destacava pelo seu tamanho, já que dificilmente podia passar dos 4 centímetros de comprimento. O formato da alucigenia se assemelhava a de uma pequena minhoca com um corpo tubular, mole e 8 pares de patas com garras em suas pontas. As suas costas eram recobertas de espinhos duros que cresciam em diferentes direções, e na sua cabeça havia 3 pares de tentáculos finos. Durante um longo tempo, os cientistas não conseguiram entender qual parte da alucigenia era sua cabeça, já que a criatura era absolutamente simétrica, mas eventualmente eles perceberam que as finas antenas estavam localizadas na cabeça do animal e era com a ajuda delas que a criatura misteriosa podia identificar os obstáculos em seu caminho. Os espinhos nas costas das alucigenias muito provavelmente serviam para sua proteção. Assim, este curioso animal pode ser considerado uma mistura de uma minhoca e um porco-espinho antigos. Você tem que concordar que é uma combinação bem estranha, não é? O mais surpreendente é que os cientistas não decidiram a que espécie pertencem as alucigenias e continuam discutindo sobre esse assunto até hoje. Entelodontidae. Você já se perguntou o que aconteceria se a natureza decidisse criar um porco exterminador? Bom, mesmo que você nunca tenha pensado nessa combinação tão estranha, temos o resultado dela. Ele se chama Entelodontidae. Há 40 milhões de anos, esses terríveis porcos aterrorizavam os habitantes das florestas e campos da América do Norte e da Eurásia. É claro que o antepassado pré-histórico dos porcos modernos, assim como os seus descendentes, gostavam de comer bem. Portanto, eles comiam literalmente de tudo. Eram considerados um dos predadores mais fortes de sua era. Esses porcos caçavam todas as criaturas que cruzassem os seus caminhos, independente do seu tamanho. Se por algum motivo nenhuma presa pudesse ser encontrada nas proximidades, então eles podiam seguir uma dieta vegetariana. A outra opção que eles também usavam era alimentar-se de seus parentes, incluindo seus filhotes. Credo, esses bichos eram mesmo assustadoramente ferozes. Mas isso não é nenhuma surpresa, afinal esse dentuço porco pré-histórico não se destacava pela sua inteligência. O tamanho do seu cérebro era menor do que uma maçã. Helicoprion.
Se você olhou para esta criatura pré-histórica e se perguntou o que raios é isso, saiba que você não foi o único. Esse peixe que mais se parece com um monstro de algum livro fantástico, felizmente entrou em extinção no período Triássico. Ufa, já podemos respirar aliviados. Embora poucos fósseis dessa estranha criatura tenham sido encontrados, os cientistas conseguiram identificar uma curiosa espiral dental e alguns ossos da mandíbula. Com base nessas descobertas, as imagens do animal foram recriadas. Embora essas representações sejam bem diferentes entre si, sabe-se que o Helicoprion tinha tantos dentes que os mais novos eliminavam os mais velhos, criando uma nova espiral. Essa quantidade de dentes permitia que o peixe melhorasse e diversificasse a sua dieta. E se considerarmos que o comprimento do Helicoprion podia chegar a 12 metros, podemos imaginar que essa espiral cheia de dentes não só o ajudava a caçar, mas também podia facilmente assustar os outros habitantes do oceano. É improvável que alguém quisesse se aproximar de um ser com um sorriso desses, não concordam? Andrewsarchus. Não, isto não é uma maldição escocesa em latim, mas sim o nome de um mamífero predatório extinto há aproximadamente 35 milhões de anos. O curioso nome do predador vem do nome de Roy Chapman Andrews. Esse cara foi o líder da expedição durante a qual foram encontrados os restos fósseis desta espécie. Apesar de que os cientistas tenham encontrado apenas um crânio não muito completo, eles conseguiram recriar a aparência desse animal e o resultado é bastante assustador. O Andrewsarchus é considerado um dos maiores predadores mamíferos que já existiu. Imagine um grande urso adulto. Imaginou? Então, a cabeça do Andrewsarchus era quase 150% maior do que a do urso. O comprimento total de seu corpo podia chegar a 4 metros, dos quais 1,5 metros era só de cauda. Se você olhar bem para as imagens reproduzidas pelos cientistas, parece que esse predador antigo se desenvolveu de uma forma não muito uniforme. Ele se parece um pouco com uma mistura estranha entre um leão e um crocodilo, e talvez um pouco com um cachorro salsichinha. Não é de se surpreender que o Andrewsarchus foi completamente extinto. É difícil imaginar como provavelmente doíam os pescoços desses bichos tendo que carregar uma cabeça tão grande. Phorus racidae. Essas criaturas, também conhecidas como pássaros do terror, eram os principais predadores da América do Sul e de algumas áreas do norte, durante os períodos Mioceno, Plioceno e Pleistoceno. Posteriormente, esses pássaros gigantes foram desaparecendo gradualmente e sendo substituídos pelos grandes felinos e outros mamíferos carnívoros, mais familiares para o homem moderno. O Phorus racidae não sabia voar, e talvez fosse até melhor assim. No entanto, eles corriam muito rápido e podiam facilmente alcançar velocidades similares à dos guepardos. E isso tudo apesar do seu tamanho impressionante. A altura dos pássaros do terror podiam chegar a 3 metros e o seu peso era cerca de meia tonelada. Sua arma principal não era sua aparência assustadora e os seus olhos pequenos, mas sim a sua enorme cabeça, que lhe permitia engolir presas inteiras do tamanho de um cachorro de grande porte. Porém, o mais terrível é que, graças ao seu bico curvado, os pássaros do terror podiam facilmente matar e comer um animal do tamanho de um cavalo, e muito provavelmente eles usavam essa habilidade com frequência. Megalodonte. Você acha que os animais do filme Tubarão eram assustadores? Então você simplesmente nunca ouviu falar do megalodonte. Este enorme tubarão pré-histórico atingia 16 metros de comprimento e pesava 47 toneladas, ou seja, era uma criatura cheia de dentes do tamanho de um ônibus mediano. É claro que com essas dimensões, esse tubarão gigante não podia simplesmente alimentar-se de plânctons e nadar tranquilamente em águas rasas. Claro que não. O megalodonte era o predador que ocupava o topo da cadeia alimentar. Não é de se admirar, olha só os dentes desse bicho. Na dieta do tubarão gigante estavam os catáceos, os sirênios, os pinípedes antigos e peixes grandes, bem como qualquer outra criatura apetitosa que o megalodonte pudesse encontrar pelo caminho. A força da mordida dos maiores espécimes atingia 11 toneladas, de modo que esta criatura poderia mastigar até mesmo as maiores criaturas marinhas.
marinhas. Atualmente existem alguns criptozoólogos ao redor do mundo que acreditam que os megalodontes não sumiram completamente do nosso planeta e ainda estão escondidos em algum lugar nas profundezas. E embora essa teoria receba críticas severas da comunidade científica, honestamente achamos que, bem, ela não parece tão absurda assim. Afinal, nós conhecemos apenas 5% do conteúdo dos oceanos mundiais. Quem sabe que tipo de criaturas gigantes e cheias de dentes realmente estão escondidos nas profundezas. Diplocaulus. Essa curiosa criatura dentro da bacia é um anfíbio primitivo, o Diplocaulus. Mas parece que é algo estranho. O anfíbio está na bacia? Está. Sua cabeça parece um bumerangue? Parece, mas essas coisas acontecem na natureza, ainda mais com o meio ambiente atual, com todas as emissões de substâncias nocivas, vazamento de óleo e tudo mais. Mas ainda tem um pequeno detalhe: os cientistas acreditam que o Diplocaulus desapareceu completamente há mais de 270 milhões de anos. Claro que não havia bacias de plástico, nem câmeras nessa época. Então, como surgiu essa foto dessa criatura misteriosa? É pouco provável que um tiranossauro com as suas patas curtas conseguisse segurar uma câmera. Há muito tempo, esse anfíbio com cabeça de bumerangue habitava o território da América do Norte e da Eurásia. O formato do seu crânio lhe permitia sentir-se confortável no fundo enlameado dos rios e nadar contra a corrente. Muito tempo passou desde essa época. Então, capturar um Diplocaulus poderia ser uma verdadeira sensação entre os cientistas modernos. Infelizmente, a história não foi bem assim. A imagem era real, mas o anfíbio não. A cópia exata da criatura antiga foi feita de borracha por um artista japonês chamado Kaz. Ele faz modelos de criaturas extintas ou fantásticas. O próprio autor não queria enganar ninguém e em seu site explicou direitinho que o animal na foto era apenas um modelo. No entanto, alguém copiou a foto para outro site sem dar os devidos créditos. E então a foto rapidamente se espalhou pela internet. Tanto os amantes de criaturas místicas como os cientistas de verdade ficaram muito interessados no achado. Para dizer a verdade, ficamos até um pouco chateados que a foto era falsa, porque o Diplocaulus é a criatura mais bonitinha da nossa lista. Pessoal, que outras criaturas antigas vocês conhecem? Contem para nós nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like para nós.